Hoje nós vamos falar da resposta natural que a gente encontra quando temos um circuito LC, ou seja, um circuito com um indutor e um capacitor. E diga-se de passagem, é um circuito bem interessante, porque nós temos dois componentes aqui que armazenam energia. Nos vídeos passados, usávamos apenas um dos armazenadores de energia, né? Ou tinha indutor ou tinha capacitor. E dessa vez nós colocamos os dois no mesmo circuito. Vamos ver aqui, então, como esses caras trabalham junto. Reparem que não tem nenhum resistor no circuito. O que nós temos de interessante aqui é o fato de termos dois componentes que armazenam energia. Dois componentes que armazenam energia. E o que isso vai significar na prática? Vejamos, por exemplo, o capacitor. O capacitor aqui vai ter uma carga que está armazenada no componente, o que geralmente significa que nós temos aí um excesso de carga em uma das placas. E no caso aqui nós temos um excesso de carga positiva, digamos que na placa de cima. Uma outra maneira de dizermos é falar que nós temos uma falta de carga negativa nessa placa superior aqui. Ou podemos dizer também que tem um excesso de carga negativa aqui na placa inferior do capacitor. E isso que significa falar que um capacitor está armazenando energia, é que tem essa diferença nas cargas das placas. Mas e aí? Como que um indutor armazena energia? O indutor armazena energia num campo magnético, desse jeito aqui, ó. Então, ao redor dele, nesse espaço que está em volta, é gerado um campo magnético sempre que nós temos corrente passando pelo indutor. E desse jeito que fica armazenada a energia num campo magnético que o indutor provoca, né? Em resumo, é isso que significa nós termos dois componentes que armazenam energia. Bom, algo que podemos dizer sobre a carga Q no nosso capacitor é que Q é igual a C vezes V. Portanto, se nós temos uma carga Q aqui, significa que nós temos uma voltagem, uma tensão V aqui. Essa é a tensão, essa é a voltagem que nós vamos acompanhar nesse circuito, que é justamente a tensão entre esses dois nós aqui. Sobre o indutor, o interessante é que nós temos aí uma corrente passando por ele. Portanto, eu fiz essa flecha que simboliza essa corrente I. E vamos notar o seguinte, se nós fizermos aqui uma corrente que está vindo para baixo no indutor, essa mesma corrente está indo para cima no nosso capacitor. Vou até desenhar a flechinha que a simboliza aqui. E o procedimento para descobrirmos a resposta natural desse circuito é o seguinte. Vamos colocar uma energia, uma carga Q nesse capacitor aqui. E vamos deixar a nossa corrente começando igual a zero. Então, nós voltamos e analisamos o que esse circuito faz. Em outras palavras, vamos analisar a voltagem, a tensão em função do tempo e também a corrente, como que ela se comporta em função do tempo. E esses dois comportamentos juntos são a resposta natural de um circuito LC. O que eu quero fazer nesse vídeo é prever o comportamento de V e I. Tentar imaginar como V e I vão se comportar nesse circuito. Nesse vídeo aqui, nós vamos tentar fazer isso de forma intuitiva. E nos vídeos posteriores, nós vamos formalizar matematicamente como esses caras se comportam. E aí, vamos ver se vai bater a nossa intuição com a forma matemática que nós deduzimos. Uma maneira eficiente de fazer isso é tentar acompanhar o que acontece com essa carga aqui, à medida que o circuito vai trabalhando. E para fazer isso melhor, vamos escrever aqui as principais fórmulas de comportamento aí, começando pelo indutor. Sabemos que no indutor, o V é igual a L vezes dI dt. Portanto, a tensão é igual ao valor do indutor vezes a derivada da corrente em relação ao tempo, que é a taxa de variação dessa corrente. Para o capacitor, nós temos a seguinte relação. A corrente I é igual a capacitância
vezes a variação da tensão, da voltagem, em relação ao tempo, né? Então, C vezes a derivada de V em relação a t. E algo que nós podemos colocar como certo é que ambas essas equações são verdadeiras. E com a ajuda dessas equações, nós vamos acompanhar essa carga aqui no nosso circuito e ver o que acontece instante a instante à medida que essa carga vai passando por ele. E para começar o nosso raciocínio, vou fazer um corte aqui no nosso circuito. E esse corte aqui, ele foi feito para que eu colocasse um interruptor no nosso circuito. Um interruptor que vai se fechar quando nós tivermos o tempo igual a zero. E antes de eu fechar o meu interruptor, vamos assumir que nós já tínhamos aqui uma carga no capacitor. Portanto, o capacitor já tinha uma tensão, uma voltagem. Então, vamos pegar aqui a tensão para um tempo anterior ao zero, era a tensão inicial do capacitor, que nós vamos chamar de V0. Bom, já que estamos aqui no tempo menor que zero, ou seja, antes de fecharmos o circuito, nós sabemos que se o circuito está aberto, a corrente não está passando por ele. Portanto, podemos concluir que a corrente, quando o tempo é menor que zero, ou seja, anterior ao fechamento do circuito, vai ser igual a zero. Portanto, antes de fechar esse interruptor, nós sabemos essas duas informações do nosso circuito. E agora nós vamos fechar o nosso circuito e ver o que acontece com ele no próximo vídeo.